Fala família, tudo tranquilo? Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você estuda matemática para o Enem 2026. E eu sei que as pessoas que vão chegar nesse vídeo, elas têm realidade totalmente diferente. Eu sei que tem gente que nunca estudou direito a sua vida toda. Eu mesmo só fui aprender a estudar quando eu estava na faculdade. Então aqui eu vou te passar uma visão geral do que você deve fazer para, na verdade, estudar no âmbito geral, para você estudar para todas as matérias. E depois eu vou especificar para você a estratégia, a metodologia que eu uso, eu aplico com os meus alunos para estudar matemática, beleza? Vamos lá, primeira coisa, não dá pra gente falar de estudo se a gente não fala de saúde. Então é interessante que você consiga organizar 3 coisas muito importantes na sua saúde. Primeiro, o sono. Sono de qualidade é super importante. Não vai nessa de influenciador que vai falar que você tem que acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para você poder estudar. Não é assim que funciona. O seu corpo, ele precisa muito do descanso. Quem malha tá ligado que essa parada já funciona para musculação, só que para o nosso cérebro funciona exatamente da mesma forma. Então eu preciso ter um momento de descanso adequado. Sono é uma coisa que você tem que cuidar bastante. Dormir cedo, acordar cedo e você consegue fazer bem as atividades do seu dia a dia. Segundo ponto, alimentação. A gente sim precisa ter uma alimentação adequada. E eu não estou falando aqui como médico, eu não estou falando aqui como nutricionista. Eu estou falando aqui como professor que tem experiência, que já pesquisou, que já estudou sobre. E eu também não estou falando, não estou te ensinando a fazer sua dieta nem nada do tipo. E também nem estou falando sobre suplementação. Tem gente que já quer tomar um remedinho, tem gente que já quer fazer uma paradinha ali para melhorar a concentração. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, onde você consegue ter todos os nutrientes ali, onde você consegue ter um equilíbrio entre proteína, carboidrato, gordura, onde você se alimenta com frutas, onde você prefira isso em mais momentos do que doces, por exemplo. Então é sobre isso que eu estou falando. Com certeza, uma alimentação mais saudável vai te ajudar no seu estudo. Terceiro ponto é um pouco mais complexo porque isso depende muito da realidade de cada um. Mas com certeza, incluir uma atividade física na sua rotina vai ajudar muito a você, principalmente porque vestibular é um momento que traz bastante ansiedade. Então o exercício físico vai te ajudar a lidar com isso, você vai produzir, você vai liberar hormônios que vão te ajudar a lidar com tudo isso que vai acontecer durante o seu dia. E eu falo por experiência própria. E aqui eu tô falando por experiência própria, não como profissional, de novo, da área da saúde, da área da educação física. O exercício físico me ajudou muito a me regular em muitos momentos onde eu estava estressado, onde eu estava depressivo, onde estava com ansiedade. Então esse combo, ele não vai te ajudar só para estudar. Na verdade, esse combo da saúde ele vai te ajudar para o resto da vida, que é algo que eu sempre busco manter. Sono de qualidade, alimentação saudável, atividade física, eu sempre busco manter isso, mas isso com certeza vai te ajudar muito na hora do seu estudo. E aqui eu vou fazer uma menção honrosa, porque eu tenho mais de 10 anos de experiência dando aula para alunos que vão fazer o Enem, e o que acontece muitas vezes durante o ano todo, mas certamente ali de junho para frente, junho, julho, agosto, que está chegando próximo do vestibular, é a quantidade de alunos que ficam extremamente ansiosos. É a quantidade de alunos que ficam extremamente desesperados. A gente, como professor, a gente consegue conversar, a gente consegue dar conselhos, mas eu não consigo atuar de forma profissional na área da medicina, por exemplo, na área da psicologia, na área da psiquiatria. Então, eu aconselho os meus alunos, se for possível, durante o ano, você já ir conversando com um terapeuta, você já fazendo uma sessão de terapia, para você poder conversar sobre todos os problemas que estão passando na sua cabeça, sobre todas as dificuldades que você tem, as dificuldades até em matérias, a pressão que você coloca sobre você nesse momento, que é um momento muito importante, sim, mas conversar com um profissional sobre isso, ter um acompanhamento durante o ano, com certeza vai te ajudar demais, com certeza, com certeza. Por quê? O Enem é uma prova enorme, o Enem é uma prova que mexe muito com o nosso psicológico. Então, se a gente tiver com o psicológico abalado, isso pode impedir da gente conseguir conquistar os nossos sonhos. Eu não estou falando isso para te colocar mais pressão, mas estou falando isso, que se você tiver a oportunidade de conseguir fazer uma terapia durante o ano, isso vai te ajudar bastante, beleza? Agora a gente vai para a segunda parte. A segunda parte que é extremamente importante, talvez você também não goste do que eu vou falar, mas é a gente cuidar do nosso foco, cuidar da nossa disciplina. E quando eu falo isso, acho que algumas pessoas elas realmente têm uma tendência a ser mais disciplinadas do que outras, mas a gente não nasce com isso. Disciplina se aprende, disciplina se constrói. Disciplina é um compromisso que você tem com você mesmo. Então você é uma pessoa compromissada com outras pessoas, você é compromissada com seu pai, com sua namorada, com seu esposo? Se a resposta for sim, por que você não pode ser disciplinado com você mesmo? Ah, Bruno, mas eu não sei como fazer isso. Beleza. Então eu vou dar algumas dicas para você conseguir seguir e melhorar a sua disciplina. E lembra, vai ser uma batalha diária, vai ser uma escolha diária. Disciplina é uma escolha diária. Show? Vamos lá. Primeiro passo. Você vai mapear, você vai pegar realmente um papelzinho, vai pegar uma caneta e você vai escrever tudo aquilo que te distrai enquanto você está estudando. Você vai escrever isso e depois que você escreve, você consegue eliminar com mais facilidade. Ah, Bruno, qual o problema da distração? A gente só consegue absorver um conteúdo, ou melhor, a gente absorve com qualidade aquele conteúdo quando a gente tem o que é chamado de foco contínuo.
Não adianta eu estar estudando aqui nesse momento e toda hora estar olhando aqui pro lado, toda hora eu tô me distraindo com alguma coisa. Agora essa aqui vai machucar, tá? Diminuir tempo de tela. Parar de mexer no celular. É doideira. Principalmente se você for mais novo, talvez você tenha até mais dificuldade, né? Porque você nasceu num mundo mais imerso a isso. Mas eu confesso que eu também tenho bastante dificuldade, tô tentando fazer isso, trazer isso pro meu dia a dia. Porque qual é o problema, cara? Hoje em dia, quando a gente tá ocioso, o que a gente faz? Pô, a gente já pega o celular e já arrasta o dedo aqui pra cima. Repara bem, toda vez que você estiver esperando qualquer coisinha, se você espera a tua namorada que foi ali na cozinha e ela voltar, isso demora, sei lá, 7 segundos. Você vai pegar o celular, vai dar aqui, ó, uma roladinha para cima. Então, nosso compromisso é diminuir o tempo de tela. E aqui, especificamente falando de matemática, você não vai usar mais calculadora. Na verdade, só existe um momento que eu acredito que calculadora seja bom, tenha uma utilidade boa no estudo de matemática voltado para vestibular, voltado até para outros concursos. Quando você quer tirar uma dúvida de uma conta que você já fez, não tem ninguém para tirar dúvida, não tem um gabarito, não tem um vídeo, aí você faz a conta na calculadora para ver se bate com o seu resultado, mas você fez a conta antes. Isso daqui você vai fazer só de vez em quando. Até porque você tem que criar essa ideia de confiar no seu resultado. Isso faz parte do processo do estudo também. E uma ótima forma de te ajudar com foco é você criar um bom cronograma de estudo. É você chegar na segunda-feira, acordar de manhã e ter toda a sua semana planejada. Ter disciplina quando você tem planejamento fica muito mais fácil do que você acordar qualquer dia e falar, cara, o que eu vou fazer hoje? Ah, meu Deus, talvez eu estude matemática. Pô, mas matemática é chatão. Ah, então eu vou estudar química. Nisso, é muito mais difícil você ter disciplina, porque você vai escolher ali ao seu bel prazer. Você não precisa ter prazer para estudar. Na verdade, você não deve esperar o prazer vir para estudar. Você estuda por compromisso. Você tem aquele compromisso com você mesmo aquele dia. Então é isso que você vai fazer durante aquele dia, beleza? E agora chegou o momento de falar de técnica de estudo. Talvez é o que você estivesse esperando desde o início, né? Mas o que vai guiar aqui pra gente tudo é frequência é maior do que intensidade. Ah, Bruno, como assim? Vamos lá. Se você tem 10 horas para estudar matemática num mês, vamos supor que você tenha isso. Você pega e fala assim, beleza, então vou chegar na segunda-feira, cheio do gás, vou estudar 10 horas seguidas de matemática. Aí, depois desse mês, você vai fazer uma atividadezinha. Agora, pensa no segundo personagem. Ele pegou essas 10 horas, ele distribuiu nas 4 semanas, então a gente tem 2 horas e meia por semana. Aí ele estudou 2 dias, 1 hora cada dia, e depois ele fez uma revisãozinha de meia hora. Ele fez isso aqui, cara, durante as 4 semanas. Essa pessoa vai chegar no fim dessas 4 semanas, vai lembrar muito mais conteúdo do que a primeira pessoa que deu aquele gás total. Você já deve ter percebido isso na sua vida. Quando você estava no colégio, você ia fazer uma prova e você ficava estudando o dia anterior tudo. Estudava, até tirava uma nota boa, porque a prova era no outro dia. Mas passava 1 dia, 2 dias, você já não lembrava mais nada do que você tinha estudado. Por quê? Porque essa é a pior maneira de se estudar possível. Você colocar toda a intensidade no local só. O que você precisa é ter frequência. Por isso que o cronograma ele vai ser importante. Bruno, como assim frequência? Então vamos supor o seguinte, que durante a semana você consegue estudar 5 horas por dia. Então você vai ter ali de segunda até domingo, 5 vezes 7, 35 horas para você estudar. Aí você vai separar ali 6 horas para estudar matemática. Então você vai estudar matemática segunda, quarta e sexta, 2 horas a cada dia. O que você está fazendo? Toda semana você está vendo matemática, segunda, quarta e sexta. Você está criando um intervalo curto entre o que você está vendo de matemática. Então, o seu cérebro, o que ele percebe? Ele fala assim, caraca, esse moleque, ele tá vendo alguma parada aqui que é com uma frequência interessante. Parece que eu vou precisar lembrar disso daqui a pouco. Então, vou deixar isso daqui numa memória que ele consiga acessar com facilidade. Vou deixar isso aqui guardadinho. Eu não posso esquecer isso, porque eu já entendi que daqui a pouco ele vai estar usando isso de novo. Agora, quando você dá aquele gás sinistro, estuda uma parada toda em um dia só, o cérebro fala assim, pô, vou dar o gás aqui agora. E depois você não vê, não vê, não vê, não vê, não vê. Então o cérebro fala, pô, deixa eu pegar essa informaçãozinha aqui e deixar de lado, pô. Esse cara não tá usando isso de novo, ele não tá trabalhando com isso de novo, não tem necessidade de o cérebro guardar, gastar energia com isso. Mais ou menos assim que o nosso corpo funciona. Aí vamos lá. Você separou no seu cronograma, você já entendeu a parte da frequência, agora você separou durante o seu dia uma quantidade de horas para você estudar. 2, 3, 4, 5 horas, aí vai depender, é individual, né? Isso aí depende de cada um. Mas esse tempo que você separou, vamos pensar aqui em 3 horas, que é uma quantidade geralmente que as pessoas conseguem. Nessas 3 horas que você estuda, você não vai num porrolhão direto, 3 horas. Por quê? Lembra que eu falei lá anteriormente, na parte do foco? Você precisa ter foco contínuo. E dificilmente, muitos estudos indicam isso, a nossa prática indica isso. É muito difícil a gente ter 3 horas direto de concentração. Então o que você vai fazer? Aqui vai do seu feeling. E esse feeling é muito importante na sua autocrítica. Se você está começando a estudar agora, ou saiu do ensino médio, você estudava malzão, mas você quer estudar na moral agora mesmo, você entende que você é um iniciante na academia, você é um frango do estudo. Então o que você vai fazer? Você não vai ficar estudando muito tempo, você vai estudar 20 minutinhos, 25 minutinhos,
você vai perceber que a sua concentração ela já vai dissipar e você vai fazer uma pausa. Aí, meu irmão, vou até chegar mais perto. Essa pausa ela é extremamente importante. O que você vai fazer nessa pausa? Você vai pegar o seu celular e vai mexer? Não. Essa pausa é para o seu cérebro pausar, é para o seu cérebro descansar. Você não vai ver nada de conteúdo, muito menos uma tela que é cheia de informação, muito menos um vídeo, muito menos fazer um outro conteúdo, estudar uma outra matéria, não, você vai descansar. E o que os estudos indicam que você pode fazer nesse momento? Uma coisa que pode ser interessante para esse momento é você fazer uma atividade física leve. Mas eu sei que a realidade é que você não vai conseguir fazer uma atividade física leve em todas as pausas. Então você dá uma caminhadinha pela casa, você vai ali, ó, lava uma loucinha, talvez passa uma vassourinha ali no corredor, uma paradinha simples, mas sempre coisas simples. Deixa o seu cérebro maturar aquilo que você estudou. Essas pausas são muito importantes. Bruno, então vamos lá. Anotei aqui, eu tenho que estudar 20 minutos e pausar 10 minutos. Não estou falando isso. Essa quantidade você vai percebendo aos poucos. Mas foi o que eu falei. Se você tem pouca experiência, começa estudando pouco tempo, faz uma pausa e volta a estudar. Se você já é uma pessoa experiente, você já consegue ter uma concentração um pouco maior. Então você vai aumentando esse tempo de estudo, mas sempre mantendo as pausas. Uma parada que é muito importante, eu vejo muito aluno pecando aqui, que vai ou assiste um vídeo, ou assiste uma aula presencialmente, ou tá lendo um livro. A galera, às vezes, não tem senso crítico. Ouve tudo que o professor, que a professora está falando, que o livro está falando, e só vai anotando aquelas informações como se a pessoa fosse escrever um resumo daquilo que está sendo dito. Mas na verdade não é assim, você tem que ter pensamento crítico o tempo todo. Se alguém chegar para você e falar assim, cara, log de A na base B, mas esse B tem que ser maior que 0, diferente de 1. Você vai anotar isso, que é uma informação importante, e vai falar assim, ué, mas por que isso? O que acontece se o B fosse igual? O que aconteceria se o meu B fosse menor do que 0? Não necessariamente você vai conseguir responder todas as perguntas, mas ter esse pensamento crítico vai ser super importante para você conseguir avançar nos seus estudos. Então, sempre que você tiver isso, surgiu uma duvidazinha, anota essa duvidazinha e procura responder isso, cara. Vai pesquisar sobre o assunto. Obviamente, você não vai perder um dia inteiro para fazer isso. Tem que ser uma pesquisa rápida, tem que ser algo que te dê um resultado rápido. Obviamente, se o seu questionamento for muito complexo, você vai demorar um pouquinho mais. Existe uma maneira de você estudar que ela traz um retorno enorme, enorme. E isso é até indicado em muitos estudos, que é você... Vou resumir aqui de forma bem leiga, seria dizer que você estuda o suficiente para você conseguir explicar a matéria para alguém. Isso parece até um pouco pesado, né? Mas tem uma técnica de estudo que a galera faz isso. A pessoa assiste uma aula, o pessoal faz um resumo e depois ela tenta explicar isso para alguém, ou quando você estiver sozinho, você explica para a parede, explica para o vento, mas você conseguir expor essa matéria. Quando você coloca essa técnica em prática, você percebe que muitas vezes você não entendeu foi nada daquilo que foi dito, ou você não absorveu nada daquele conteúdo. Então isso daqui é extremamente importante, que aí você vai até percebendo quais são as dúvidas que você tem. Você vai tentando imaginar quais são as perguntas que poderiam ser feitas sobre aquele assunto e tentar responder como se fosse um professor de fato. E muita gente utiliza isso para fazer um resumo de algum conteúdo. Então assistiu ali uma aula de 1 hora e meia. Vai lá, faz o seu resuminho e agora tenta explicar esse conteúdo pro vento. Tenta explicar esse conteúdo para a parede. Mas faça um resumo desse conteúdo explicando tudo aquilo que foi dito. Então aqui a gente já entra num ponto muito importante, que seria a revisão. Como parte da técnica de estudo, não pode faltar de jeito nenhum, cara. Isso daqui é extremamente importante. Revisões programadas. As suas revisões não pode ser quando você fala assim, quero revisar aquele conteúdo. Não. Na sua semana, do seu mês, tem que ter lá os dias para você fazer revisão. Tem que ter a quantidade de horas que você vai destinar naquela semana para fazer revisão de conteúdos. Bruno, mas como é que eu faço revisões? Existem algumas formas, que eu vou te falar, especificamente quando a gente for falar sobre o estudo da matemática. Então é uma parada que a galera peca muito, que às vezes o pessoal fica falando assim, como é que eu estudo? Como é que eu reviso? Como é que eu faço meu cronograma? E fica perdendo 300 horas vendo vários vídeos no YouTube. Provavelmente você caiu no meu vídeo. Mas uma parada que eu queria te falar é, irmão, aprende ali o básico e vai estudar, pô. Aprende o básico e vai colocar em prática o que você viu. Para de ver só a teoria de como estudar, como se faz isso, como se faz aquilo. Faz. Para de só ficar pesquisando como é que eu faço, como é que eu faço. Faça. Beleza? Aí eu me aproximo de novo, porque a gente vai falar aqui agora sobre simulados. Simulados e provas anteriores. Geralmente, as provas anteriores, elas são muito interessantes para quem nunca fez o Enem. Para quem está fazendo o Enem pela primeira vez, às vezes você está no 2º ano do ensino médio como treineiro, às vezes no 3º ano. Fazer prova anterior é como se você fosse lutar contra um adversário e você tivesse uma inteligência artificial que imitasse esse adversário e você conseguisse lutar com ele várias vezes antes da luta principal. Então fazer o simulado é extremamente importante para você conhecer o seu oponente, que nesse caso é a prova do Enem. Então fazer provas anteriores é absurdamente fundamental e tem que estar no seu cronograma. Beleza, Bruno, mas e os simulados? Os simulados eles podem se encaixar de 2 formas.
Primeiramente, para a pessoa que já está tentando a segunda, a terceira, a quarta vez, então ela já conhece a maioria das provas anteriores, ela já tem poucas provas anteriores para fazer como novidade. Então, simulado é uma ótima forma dessa pessoa se testar, desde que esses simulados eles sejam próximos da fidelidade do que é o Enem. E, obviamente, o candidato que está fazendo pela primeira vez, ele também pode fazer simulados. Na verdade, ele deve fazer simulados. Então, eu intercalaria, se eu estivesse fazendo pela primeira vez. Vou fazer um simulado aqui de acordo com o que o meu curso colocou como cronograma, mas eu também vou destinar momentos para fazer provas anteriores do Enem. Isso não pode faltar de jeito nenhum. E aqui é uma parada importante, né? Quando a gente fala para fazer simulado, quando a gente fala para fazer provas anteriores, não é simplesmente você pegar aquele papel e fazer, vou fazer aqui 15 questões, beleza, vou tomar uma água, vou fazer aqui mais 5 questões, mexo no celular, que a gente já sabe que faz até estranho, né? Beleza. Qual é a melhor forma de você fazer um simulado? Qual é a melhor forma de você fazer uma prova anterior? É você simular aquele evento. É você separar no seu dia 5 horas, 5 horas e meia para você fazer aquela prova. Fecha a porta do seu quarto, coloca a prova na sua frente e vral, colocando em prática as estratégias que foram passadas para você sobre como que você deve fazer aquele conteúdo, sobre a matemática, redação, como é que você deve fazer na prática. São 15 questões agora, 15 questões depois, pulo questão, não pulo questão? Vou falar especificamente de matemática mais pra frente, fechou? Vamos lá, agora que eu aprendi a estudar de uma forma geral, como é que eu estudo especificamente matemática? A matemática ela vai ter uns detalhes que eu considero diferenciados, porque eu sempre associo matemática com academia. Então, tudo que você pensa para uma academia, por exemplo, não adianta eu chegar, ficar assistindo um vídeo do Renato Cariani, ficar assistindo um vídeo do Bitelo, ficar assistindo ali, anotando tudo, pegando todas as informações, e depois eu chego na academia e fico parado aqui, ó. Não adianta. Concorda? Assistir esses vídeos é maneiro, pô. Eu pego várias informações, eu aprendo várias paradas. Mas o importante é o quê? Quando eu entro lá na academia e eu coloco a mão na massa. Eu vou fazer o exercício e falo, pô, jogar a escápula para trás. Ah, beleza, entendi como é que é essa parada. Eu vou errando aqui, vou acertando ali, eu vou moldando o que eu vi na internet ao meu corpo, à minha realidade. Então, eu sempre associo matemática a isso. Matemática só faz sentido se eu colocar em prática. Matemática só faz sentido se eu fizer exercício. Exercício é fundamental para matemática. E como é que a gente encaixa isso? A parte teórica, a parte de exercício. Vem comigo, eu separei aqui 7 pontos importantes para o nosso estudo de matemática. Primeiro passo, aula teórica. Você tem que ter uma fonte de aula teórica. Pode ser num livro, pode ser em vídeo, pode ser uma aula ao vivo, pode ser uma aula gravada. Você vai escolher de sua preferência. Segundo ponto, as suas anotações sobre a aula, seja no livro, seja em videoaula, elas têm que ser anotações dinâmicas. Você não tem que ficar escrevendo o respiro do professor. O professor saiu para soltar um pum. O professor saiu para soltar um pum. Obviamente que eu tô brincando, mas eu tô querendo dizer que você não tem que ficar escrevendo na aula toda, cara. Exemplo, ponto, 2 pontos, dado, uma figura. Não, irmão. Você vai escrever aquilo que você perceber que é mais importante da aula. Você vai fazer um resumo. Os alunos que assistem minha aula estão ligados que eu basicamente já faço um resumaço da matéria para a parte teórica. Geralmente uma aula de 1h30, meia hora ali é a parte teórica, o restante é aplicação e exercício mostrando modelos de questões. Mas ainda assim você vai tentar pegar isso que eu falei e resumir, fazer os desenhozinhos. Não precisa fazer um desenho perfeitozão, cara. Caraca, você vai demorar quanto tempo para ficar fazendo esse desenho? Você está focado em fazer questões. Lembra? Não vai ser o cara da academia que fica sentado só ouvindo lá o que o cara está falando. Você tem que colocar em prática. Terceira parte, exercícios. Como é que funciona? Você acabou de assistir uma aula, assistiu a aula de potenciação, por exemplo. O seu primeiro passo aqui, ó, fechou a aula, é você trabalhar com exercícios simples, exercícios de aplicação. Obviamente você vai avaliar isso de acordo com o seu autoentendimento daquele conteúdo. Mas, galera, tem muita gente que se acha bonzão em matemática e não sabe a matemática básica, pô. Essa é a realidade. Então, assim, pezinho no chão, faz os exercícios. Percebeu que está muito fácil? Você vai passando para o que está mais difícil. Show? Não vem nessa de, isso é muito fácil. Fácil para quem? Tu acerta as questões? Se a resposta for não, então toma cuidado com isso, tá? Você tem que ter uma avaliação, uma autoavaliação que seja justa. Você não vai se jogar lá pro chão, se achar um merda, mas você também não vai se jogar lá no céu achando que você é o melhor aluno da turma. Bruno, acabei os exercícios de aplicação. O que eu faço agora? Agora você vai fazer questões do modelo Enem. Para os meus alunos, eu sempre separo o bloquinho ali de questões de aplicação, geralmente não são muitas, mas obviamente depende do tipo de conteúdo. E depois questões do Enem, questões do Enem PPL e questões parecidas com o Enem, questões contextualizadas, que vão ali variando o nível de complexidade até da contextualização. Porque tem muita gente que fala assim, como é que eu estudo, como é que eu aprendo a interpretar a questão? Interpretando, pô. Errando, fazendo questão, fazendo tudo isso que eu tô falando para você, gerar dúvidas. Você tem que ser crítico para fazer as paradas, mas principalmente é fazendo, errando, entendendo o seu erro, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E agora a gente vai para a quarta parte, que seria analisar os erros, aproveitar os erros que a gente teve.
Parece bizarro, mas erro é uma das partes mais fundamentais do nosso aprendizado. Se você sempre acerta tudo, você nunca sabe aquilo que você não sabe. Agora, quando você erra, você aprende que você não sabe alguma coisa, é uma nova oportunidade para aprender. Parece meio estranho, né? Mas reflita nisso que eu tô falando. Se eu falei certo também, né? Acho que eu falei. Acho que eu montei, na moral, a frase na minha cabeça. E como é que você vai fazer isso? Tem um método que eu falo com os meus alunos que é o GTPQ. Você precisa gravar isso? Não precisa não. Isso aqui é só um nomezinho, só para poder me comunicar com vocês. G é o quê? Gabarito. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você erra uma questão é você analisar o gabarito. Eu não estou falando ler o gabarito simplesmente. Eu posso, obviamente, pegar aqui, ó. Show. Só que isso é matemática, cara. Matemática a gente não aprende lendo. Matemática a gente aprende pensando. Então você vai olhar ali o gabarito. Você tá vendo aqui, ó. Pô, o cara multiplicou por 2, pô. Pô, o cara tirou MMC. Então você vai sempre buscar entender o que está acontecendo em cada etapa. E você vai perceber que em muitos gabaritos isso é normal, tá? Não estou criticando nenhum professor, não. Mas é muito normal que de uma etapa para outra tem uma lacuna ali que tu fala, caraca, o que está acontecendo aqui? Então você vai analisar o gabarito, vai entender a linha de raciocínio e você vai para a próxima etapa, que é o T, que é a tentativa. Você analisou o gabarito, você não decorou nada. Você vai pegar a questão e você vai tentar fazer agora com essa nova ideia que você teve. Isso vai ser simples? Nem sempre. Depende do seu nível de conhecimento, depende do nível da questão. Mas você tem que ter essa tentativa. Você vai tentar reaplicar aquilo que o problema fez. Bruno, mas isso não é um Ctrl+C, Ctrl+V? É quase que isso. Mas muitas coisas na nossa vida, primeiro a gente faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Depois a gente vai, entendi aquele detalhezinho ali, pô, vou tentar aplicar aqui de novo. Então você precisa dessa parte. Show? A GTPP é o quê? Professor. Por quê? Quando a tentativa não dá certo, e algumas vezes não vai dar, principalmente no começo do seu estudo, você vai recorrer ao professor. E quando eu digo professor, aí você tem várias formas. Pode ser uma videoaula no YouTube, pode ser um colega seu que tenha mais experiência, pode ser uma monitoria, mas você chegou numa etapa que você percebeu que o gabarito não deu certo, a sua tentativa de imitar o gabarito não deu certo, então você precisa entender todas aquelas etapas com algum profissional. E agora uma das partes mais importantes, que é o Qzinho. Esse Qzinho é fazer questões semelhantes, fazer questões similares. Agora é o momento de você pegar isso aqui que foi um espaço de aprendizagem absurda e colocar em prática em outros momentos. Vamos lá. Esse próximo ponto, que é o nosso quinto ponto, aqui até coloquei como sexto ponto, é a parte de revisão. Eu já falei sobre revisões com vocês lá no estudo geral, mas em matemática, eu vou mostrar para vocês qual é a minha ideia de como seria a revisão ideal para matemática. Então, para mim seria o seguinte, você assistiu uma aula teórica, você já vai fazer aqui aquelas anotações dinâmicas sobre aquele conteúdo. E você vai fazendo isso na segunda-feira, na quarta-feira, na sexta-feira. Estou supondo esses dias aí para você estudar matemática. São os dias que você estuda matemática teórica. Vamos supor que na sexta-feira você fechou todo aquele conteúdo, você fechou função do segundo grau, que é um conteúdo muito extenso. Aí é o momento de você revisar tudo aquilo de uma vez, que o nosso cérebro ele vai esquecendo. Aí existem técnicas para você fazer isso. Uma que eu gosto muito é flashcards. Bruno, o que é flashcards? Eu nunca fiz essa parada. É maneirinho. Como é que funciona? Existem alguns aplicativos que fazem isso. Eu, particularmente, eu acho que é interessante que você construa o seu próprio, porque isso você vai usar o ano todo. É você pegar um cartãozinho, um post-it, um pedaço de papel, você vai escrever alguma pergunta sobre aquele conteúdo e vai colocar a resposta atrás. Então, por exemplo, sobre função no segundo grau, eu posso fazer a pergunta de qual é o formato do gráfico, eu posso perguntar qual a interferência do A, se o A for positivo, o gráfico é como? Se o B for negativo, o gráfico é como? Se o C for negativo, o gráfico é como? Então, já tem aqui 4 perguntas. Sobre o delta, como é que o delta interfere nas minhas raízes. Eu posso também perguntar sobre a coordenada x, y do vértice, quais são as suas fórmulas. Eu posso perguntar, quando o problema pergunta qual é o máximo, qual a altura máxima, qual é o lucro máximo, eu vou encontrar isso através do x do vértice ou y do vértice. Então você vai pegando, você vai montando vários cartõezinhos com perguntas e você mesmo vai anotando a resposta. E sempre que você anotar essas respostas, tenta pensar como seriam essas respostas. E não já procurar no vídeo, já não procurar em outro lugar. Você mesmo vai tentar lembrar disso. Então você já está usando o seu cérebro para a construção desse flashcard. Uma vez que você montou isso, embaralha e durante o seu dia, nos seus momentos programados, você vai revisando esse conteúdo. E é uma revisão muito rápida, é uma revisão muito dinâmica. E mais do que isso, as nossas revisões, por exemplo, eu estudei função do segundo grau essa semana. Aí beleza, fiz uma revisãozinha maneira no fim de semana. Tô lembrando de tudo de função do segundo grau. Sabe quando você vai estudar função do segundo grau de novo? Nunca mais, pô. Então quer dizer que se você estuda função do segundo grau agora, sua prova é daqui 5 meses, você vai ficar 5 meses sem ver função do segundo grau? Então as nossas revisões, elas têm que ser acumulativas. Bruno, mas como é que eu faço uma revisão acumulativa, sendo que eu estudo por 12 matérias, cara? Sendo que dentro de cada matéria tem conteúdo pra caramba. Como é que eu faço isso? Uma forma de você fazer isso é a nossa lista de revisão semanal. Os alunos do meu curso, por exemplo, toda semana,
eles têm uma lista de revisão, uma listinha curta, 10, 15 questões. E ela funciona até como uma simulação do próprio Enem, onde eu dou um tempo para os alunos fazerem aquela questão, a gente faz uma pausa e depois a gente corrige ao vivo, dando feedback daqueles conteúdos. E a gente está sempre revisando isso. E apesar de eu ter falado o nome semanal, a gente não trabalha só os conteúdos daquela semana. A gente trabalha os conteúdos de forma cumulativa. Obviamente, de forma selecionada com aquilo que mais se aproxima do Enem. Isso é fundamental, porque você está sempre revisitando aqueles conteúdos. E, obviamente, quando você já está ali, 2, 3 meses de conteúdo acumulado, chegou o momento de fazer um simulado, chegou o momento de fazer uma prova anterior do Enem, então você está o tempo todo vendo os conteúdos, nunca fica uma lacuna. E, obviamente, a gente tem uma estratégia caso essa lacuna aconteça. Vou falar daqui a pouco na parte dos simulados. Vamos lá. Agora, essa parte, cara, é aqui onde você vai lapidar todo o seu estudo, que é a parte das provas anteriores e dos simulados. Como eu já tinha falado anteriormente, você vai tirar o tempo para simular de fato a prova do Enem. Então você vai separar 5 horas ali. Obviamente, para matemática, o ideal é que sejam 2 horas e 15 para você fazer a prova. E você vai fazer a prova durante esse período como se fosse a prova do Enem mesmo. Você vai ficar quietinho ali no seu canto, sem distrações e esse tempo específico para a prova. Beleza? Só que mais do que isso, você fez essa simulaçãozinha, simulou a prova do Enem, acabou a prova, olhou o gabarito e agora, o que você faz? Agora, você já sabe, você já entendeu que quando você está estudando, analisar o erro é muito importante. E quando eu estou simulando a prova do Enem, analisar o erro não vai ser importante? É importante pra caraca. Muito, muito importante. Então eu separei aqui algumas coisas para falar para vocês, né? Sobre como é que você vai analisar esses erros. Primeiro de tudo, quem é meu aluno, tá ligado que existe estratégia para você fazer a prova do Enem de forma que o TRI fique a seu favor. Que é a questão de você pular as questões, tem a ordem lá pra gente fazer, mas isso é papo para outro vídeo. Vamos supor que acabou a prova, você está analisando tudo que você errou. Eu separei em tipos de erro e vai ser muito importante você entender esse tipo de erro, porque você vai precisar revisitar essas questões. Vamos lá para o primeiro tipo de erro. Errou porque não deu tempo de chegar naquela questão. Então a primeira coisa que você vai fazer, percebeu que existe esse tipo de questão, a primeira coisa que você tem que analisar, né? Cara, quantas questões eu deixei de fazer? Toma muito cuidado com isso. Se você está deixando muita questão em branco, então você não está seguindo a estratégia correta. Mas o seu primeiro passo é fazer essas questões. Você precisa entender quais são aquelas questões para você conhecer todas as possibilidades daquela prova. O segundo tipo de erro é aquela questão que você sabia o conteúdo, mas você travou. Mas deu aquele branquinho ali na hora, ou às vezes você nem conseguiu começar, mas é uma questão que você sabe o conteúdo. Então o que você vai fazer? Você vai tentar fazer essa questão. Bruno, tentei fazer a questão e de novo travei. Aí você vai usar o método GTPQ, fechou? Terceiro tipo de erro é porque você não viu aquele conteúdo ainda. Aí tem duas possibilidades, você tem que fazer uma perguntinha. Pô, tô atrasado? Se a sua resposta for não, tranquilidade, pô. Significa que às vezes você tá ali no começo do ano, você ainda não viu o conteúdo, tá de boa, você vai ver esse conteúdo mais pra frente, tá tranquilo. A outra possibilidade é, sim, estou atrasado. Então já é uma matéria para você colocar como alerta, para você rever a parte, na verdade ver a parte teórica e fazer todo o estudo. Então você precisa incluir isso no seu cronograma. Lembrando que o nosso cronograma, ele tem que ser maleável de acordo com as minhas necessidades. E agora eu tenho uma nova necessidade. Família, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como você pode melhorar o seu estudo e principalmente melhorar o seu estudo de matemática para o Enem. Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. E se você pensa diferente em alguma das partes, coloca aqui nos comentários que eu quero aprender com vocês também.